Olá pessoal, meu nome é Davi, esse é o canal do Curioso e como o próprio nome do canal já sugere, eu tenho o propósito de ensinar curiosidades e utilidades para o dia a dia das pessoas. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como afiar uma faca, ou seja, a maneira correta de se afiar uma faca. Eu já assisti alguns vídeos na internet e eu vi vários vídeos até legais, algumas pessoas investem muita grana para terem afiadores, pedras bem caras de afiar a faca. Algumas pessoas gostam de colecionar faca e elas investem bastante nisso aí. Mas o propósito desse vídeo de hoje é ensinar as bases e os fundamentos de como afiar corretamente uma faca e, se possível, de maneira bem econômica, né? Para isso eu vou utilizar uma pedra que eu comprei aqui na Nova Zelândia. A gente conhece por pedra de afiar facas. É dessa marca aqui, da Norton, que eu comprei. Eu comprei essa pedra no Bunnings. Ela custou cerca de $12. Não foi caro não, e essa pedra provavelmente vai durar a vida toda. É um material bem barato. Ela tem duas faces, um lado mais áspero, mais grosso, e o outro mais fino, que é para dar o acabamento. Algumas pessoas gostam de dar um acabamento ainda melhor com a chaira no final. A chaira tanto serve para dar um acabamento final, como serve também para você manter a faca afiada, né? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês tanto a afiar a faca, como também não permitir que a faca fique desafiada, né? Que ela fique cega, como se costuma falar. Para começar, eu vou usar essa faca aqui para fazer o vídeo e eu quero mostrar como ela está cortando, né? Essa faca está bem seca. Para ilustrar, eu vou cortar um pedaço desse limão aqui para a gente ver como ela está funcionando. Então, você vê que ela está um pouco difícil de cortar o limão, né? A gente precisa fazer bastante pressão, ó. Se você não fizer pressão, ela nem corta direito, demora bastante, dá bastante trabalho para cortar. E você vai ver no final do vídeo que ela vai estar cortando com a maior facilidade. Bom, para começar, antes de mais nada, eu quero explicar o que é que faz a faca ficar cega, o que faz a faca ficar desamolada. Primeiramente, o mau uso, né? O mau uso da faca. Se você vai cortar uma carne, por exemplo, uma galinha, e o fio da faca, que é a parte que corta, ela pegar em algum osso, vai começar a cegar a sua faca. Se você vai lavar a sua faca e passa a bucha, principalmente aquela parte mais áspera, verdinha, né? Geralmente das buchas, no fio da faca, vai cegar também. Então a gente vê que essa faca aqui ela não está cortando, né? Eu estou passando aqui na minha mão e ela não corta de forma alguma, está bem cega. E quando eu afiar ela, eu não vou ter mais coragem vai ser tolice se eu fizer isso, né? Eu não vou querer me cortar, então eu não vou mais fazer isso com ela na minha mão. Bom, continuando a questão de como não deixar a faca ficar cega. Até a maneira de guardar a faca no seu faqueiro. Se você tem um faqueiro como esse aqui, por exemplo, de madeira, ele é adequado para você guardar as facas, que ela fica protegida. Mas se a gente guarda a faca junto com outros talheres, se a gente mistura ela e ela termina batendo, tocando em outros metais, ela vai cegando também e ela vai perdendo o fio, né? Então, todos esses cuidados são necessários. Lógico que com o uso a faca vai terminar ficando cega e você vai precisar sempre estar afiando. Algumas pessoas não sabem a maneira apropriada. Eu já vi vídeos que as pessoas passam a faca de uma maneira que desgasta bastante a borda da pedra e não é necessário isso. Bom, quando eu era pequeno, eu via algumas pessoas amolando a faca nesse jeito aqui. Algumas pessoas gostam de passar a faca assim, indo e voltando, né? Fazendo esse movimento aqui, indo e voltando. Então, essa maneira não é correta de afiar a faca, porque eu fiz aqui uma ilustração. Nesse desenho aqui, isso aqui é um gráfico para mostrar como fica o gume da faca, né? Como fica o corte da faca quando você amola fazendo justamente esse movimento que eu acabei de mostrar. Ele vai ficando arredondado aqui, e aí o fio, ele vai ficar um fio grosso, ele não vai ficar um fio bem afiado, bem pontudo, né? Bem com o vértice bem afiado. O ângulo dele não fica muito bom. Então eu fiz esse X aqui para mostrar que essa é uma maneira incorreta de afiar. A gente não quer
um fio ou um gume assim, arredondado como esse, entendeu? Outras pessoas, elas costumam afiar a faca com a faca muito em pé, o ângulo da faca muito em pé. Não pode afiar ela com um ângulo muito em pé, você tem que escolher o ângulo correto, porque aí você vai conseguir o fio mais, o vértice mais afiado, né? O fio vai ficar mais perfeito. Se você afiar a faca com ela muito em pé, ela vai criar um gume mais ou menos nesse formato aqui. Quer dizer, um ângulo aqui de, sei lá, seus 60 graus aproximadamente. Então, a gente vê que aqui o fio da faca também não vai ficar com um ângulo muito bom, ele não vai ficar bem afiado. Outras pessoas ainda, outro erro que se costuma fazer é afiar a faca com ela muito deitada. Não pode afiar ela com a faca muito deitada também, porque além de tudo vai ficar muito frágil o fio da faca. A gente não quer uma navalha, né? A gente não quer a faca para tirar pelos, por exemplo. A gente quer para cortar verduras, para cortar frutas, carne. Então, se você fizer ela se você fizer a afiação com a faca muito deitada, ela vai criar um fio extremamente fino, extremamente frágil e que você, por vezes, ele vai ficar curvado, como eu mostrei aqui nesse desenho, para um lado, né? Então, no momento que você termina a afiação, você passa o dedo de um lado aqui, subindo, com cuidado para não se machucar, você passa o dedo subindo de um lado e do outro, e geralmente você sente que o fio da faca está virado um pouco mais para um lado, porque ele fica mais áspero de um lado do que do outro. Então, para chegar no ponto-chave, né, dessa questão como eu tinha falado, escolher o ângulo correto. Não sei aqui, um ângulo de aproximadamente seus 20 a 25 graus, talvez. A olho nu não tenho como eu dizer precisamente, mas você vai escolher um ângulo que consiga lhe dar um gume. Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas aqui a gente vê que tem um gume que vem de fábrica, né, na faca, essa largurazinha aqui. E na bordinha mesmo aqui, já perto do fio, tem um outro gumezinho. Vou mexer assim para a luz pegar bem, que é o da afiação em si. Então, o ângulo correto vai dar uma afiação perfeita e o gume ele vai ficar mais ou menos nesse formato aqui, né? Um ângulo bom e o gume vai ficar bem afiado, vai criar um verdadeiro fio aqui na pontinha mesmo, que seria essa parte aqui, certo? Então, essa é a maneira correta de afiar. Eu vou agora fazer a afiação e depois vou mostrar para vocês, mas eu gostaria de pedir que, se você gosta desse tipo de assunto, se você está gostando do vídeo, já deixa um like e aproveita e se inscreve também no canal, que eu pretendo postar um monte de curiosidades, um monte de coisas boas aqui pra gente, e aí isso me ajuda bastante a divulgar o meu vídeo para outras pessoas também aproveitarem desse tipo de conhecimento. Então vamos lá, eu vou primeiro fazer a afiação no lado mais grosso, e aí depois eu vou dar um acabamento no lado mais fino. Então vamos lá, eu vou fazer a amolação agora, a afiação, escolhendo o ângulo correto. E aí, outro detalhe é que no começo, eu gosto de passar a faca no sentido indo e voltando. Porque se você fizer ela só no sentido assim, ó, só nesse sentido, só indo, com a afiação ela vai criar uma espécie de pelos aqui, como se fossem uns pelinhos, que o metal vai soltando, o desgaste do metal vai se acumulando aqui, e ele cria uns tipos de pelinhos aqui, que não são muito legais para a gente usar na afiação. Então, eu gosto de fazer a afiação indo e voltando, dessa forma aqui. É bom fazer uma certa pressão, não precisa ser muita pressão não, uma pressãozinha só para ajudar no desgaste da faca. Então, eu afio bastante de um lado, primeiro. Depois vira para o outro lado, sempre tentando manter o mesmo ângulo, tanto de um lado quanto do outro. Se você observar bem, você vai ver que esse gumezinho pequeno que eu falei aqui, ele tem que ficar o mesmo tamanho de um lado e do outro. Então, quando você afia muito de um lado, ele fica um pouquinho mais larguinho aqui do que do outro lado. Então, significa que desse lado precisa desgastar um pouco mais. Então, vamos lá.
Lembrando de pegar toda a extensão da lâmina da faca para que ela fique afiada por igual, toda por igual, inclusive aqui na ponta. E aí de vez em quando você para e dá uma conferida para ver se está ficando todo uniforme o desgaste do gume. Ó, outro detalhe que é muito importante observar é que quando a faca ela está bem cega, você consegue botar na luz e consegue ver um brilho muito claro aqui no fio. Então aqui eu ainda consigo ver bastante brilho no fio, então isso significa que ainda não está pegando fio, ela ainda precisa de mais desgaste. Vamos continuar. Já está começando a pegar um pouco de fio. Continuar. Tenta manter a mão sempre firme para que ela não fique mudando a angulatura aqui e que o gume consiga ficar bem reto, né? A gente precisa que ele fique retinho. Agora já está quase desaparecendo o brilho, né? Ela já pegou aqui um fio, já tá bem melhor. Eu consigo passar o dedo aqui levemente, né? Para sentir um pouco e a gente já vê que ela já está começando a cortar mais. Eu vou continuar porque ela estava bem cega mesmo, então tem que perder um certo tempo aqui para que fique bem feita a afiação. Essa dica de olhar para o fio e ver se está tendo brilho é importante porque muita gente não sabe até quando se deve ficar afiando a faca. Então, quando você olha para o fio e percebe que não dá mais para ver o brilho, essa aqui ela já está quase toda perfeita, já pegou um bom corte aqui. Então, eu estou dizendo isso porque algumas pessoas me procuraram para perguntar justamente até quando se deve afiar a faca. Então, a dica boa é justamente essa: você bota ele de encontro à luz e tenta ver se no fio mesmo, na parte que corta, tem algum ponto de luz. Se não tem mais, já está ideal. Então, vou mostrar para vocês agora que o limão aqui já está cortando um pouco melhor. Eu ainda não dei, eu só passei no lado grosso por enquanto. Depois eu vou dar mais acabamento para melhorar. Mas veja que agora, ó, ela já está entrando bem fácil. Eu não estou nem fazendo muita força. E aí ela já está cortando um pouco melhor. Ainda não está perfeito, mas já está bem melhor do que o que estava antes. Antes eu tive que fazer bem muita força, agora já está melhorando. Vou virar agora o lado da pedra para
para fazer já a parte do acabamento. Eu coloquei esse paninho umedecido aqui embaixo porque esse balcão aqui é bem liso, mas só para dar um pouquinho mais de aderência, mas algumas pessoas gostam de utilizar um objeto de borracha. Tem alguns objetos para vender por aí que são bem apropriados para você colocar a pedra em cima e ela ter mais aderência, mas isso aqui já resolve a minha vida. Mesmo movimento, mesmo ângulo, só mudei o lado da pedra, aí como ele é mais fino, ele vai dar um acabamento melhor no fio da faca, vai tirar as ranhuras. Ó, você observa que quando eu passo a extensão da faca toda, como ela é curvada no final, na ponta dela, eu dou uma levantadinha um pouquinho assim para que ela pegue toda a extensão do fio. Agora já no finalzinho eu estou passando ela bem de leve, só para dar uma espécie de polimento. Algumas pessoas compram pedras caríssimas na internet, eu acho desnecessário, eu acho um gasto desnecessário. Se você quer investir, se você gosta desse tipo de trabalho, tem pedras aí de 50 reais, se for no caso do Brasil. Aqui na Nova Zelândia você deve encontrar ela nessa faixa também de 50 dólares. Eu acho desnecessário, mas tem pedras que são bem fininhas, ela parece quase uma madeira, assim, de tão fina que é. Algumas pessoas gostam de fazer uma pecinha também nesse mesmo formato, aí botam um pedaço de couro colado e usa cera de polimento de carro para dar um acabamento. Eu acho exagero, eu acho que não tem necessidade, porque afinal de contas a gente tá afiando para usar uma faca na cozinha e no dia a dia. Não tem necessidade também dela ficar tirando o cabelo, como o pessoal costuma falar. Passar um pouco para frente aqui, no sentido do corte, que é para tirar os pelinhos que vão criando com o desgaste do metal. Acho que agora ela já está bem afiada, já está num ponto bem legal para a gente utilizar. Então, bom, só para a gente ver novamente aqui no limão, mais uma vez, né? Para mim aqui já está no ponto ideal, ela já corta com bastante suavidade, tranquilo aqui. Você consegue cortar tomate. Tem uns vídeos que o pessoal fica tirando umas laminazinhas de tomate assim só para mostrar, ou cortando o papel. Se eu passar ela no papel aqui, vocês vão ver que ele vai estar cortando. Não tem necessidade de ficar tão afiada também, porque chega a ser até perigoso, mas com o tempo e com a prática você vai melhorando e vai sentindo que ela está ficando cada vez melhor. Então, ó, ela pode ver que ela está bem afiadinha aqui, ó. Ó, ela já está cortando o papel, então ela pegou um fio bem legal. Está cortando bem. Se eu quiser, eu posso ainda passar um tempinho aqui e afiar um pouco mais, né? Ela vai ficar cortando um pouco melhor, mas pra mim aqui já tá ideal. Ela já tem bastante corte. Eu acho que aqui já resolve nossa vida, ó. A gente já consegue fazer de tudo em termos de culinária e para o dia a dia também. Se você precisar cortar objetos, sei lá, um pedaço de couro, uma cartolina, alguma coisa que seja, você já consegue fazer tudo bem tranquilo. E agora que
que você já sabe evitar de deixar a faca misturada com outros objetos de metal para que ela não venha a ficar cega mais. É isso aí, pessoal.